E aí, galerinha, beleza? A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui estudando o Apocalipse capítulos 21 e 22. São os dois capítulos que vai falar do futuro da igreja, né? No capítulo 21, João, ele tem uma visão extraordinária do céu e, e ele vai dizer que ele viu o novo céu e a nova terra, e viu também a cidade santa que descia do céu, adornada, lindamente preparada, como uma noiva se prepara para o seu esposo. Ele viu ali anjos, viu Deus, viu Jesus. Ele teve uma visão extraordinária, maravilhosa, e ele conta nesses dois capítulos sobre esta visão. E o que eu acho mais interessante aqui é que no versículo 6, né, ele vai dizer, a partir do 5, que ouvia uma voz que falava com ele, e essa voz era a voz de Deus. E no versículo 6 vai dizer assim: e disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E aí João tem essa visão, né? E o interessante aqui é que, como eu falei, né, no início, essa visão é do nosso futuro, do futuro da igreja, de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que nasceu de novo, que vive Cristo, que vive o propósito, que vive o plano de Deus. E aqui nessa visão, a igreja ela já foi arrebatada, já houve a grande tribulação, já houve o milênio, né, que Jesus reinará, né? Depois da grande tribulação, haverá um reinado de um milênio onde Cristo reinará junto com a igreja aqui na terra. E depois desse milênio, onde Satanás estaria preso, Satanás seria solto depois desse milênio, e ali as pessoas que nasceram durante esse período, né, os filhos da igreja, os filhos dos cristãos, teriam finalmente a oportunidade de escolha, como todos nós temos, né? E teria ali a oportunidade de escolha de dizer sim, eu quero Cristo, ou não, não quero Cristo. Então Satanás é solto para isso, depois do milênio, para que aqueles nascidos durante o milênio possam ter a oportunidade de dizer sim, eu escolho, ou não eu escolho. E depois dessa escolha, finalmente Satanás será derrotado. Haverá ali o juízo final, onde haverá um julgamento, onde as pessoas que escolheram Cristo receberão galardão, e as pessoas que ficaram do lado do inimigo terá um fim, infelizmente, que escolheram, né? Mas aqui nessa visão, João fala justamente desse período, onde já aconteceu o milênio, onde já aconteceu o juízo final, onde já aconteceu o julgamento, onde Satanás já foi destruído. E a palavra vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento. E interessante aqui no versículo 8, vai dizer assim: mas os covardes e os incrédulos e os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os que adorarem, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui vai falar, né, que nesse período aí onde a nova Jerusalém será estabelecida aqui na terra, todos esses que praticam iniquidade, eles não vão mais existir. Então não haverá mais lágrimas, dores, tristeza, sofrimento, roubo, assassinato, nada disso. A terra será limpa e
haverá um novo reinado, e lindo é que a palavra mais adiante vai dizer que Deus, ele reinará no meio do seu povo juntamente com o Cordeiro, que é Jesus. E vai dizer que Jesus, o Cordeiro, ele será a luz da Nova Jerusalém. Não haverá trono, não haverá templo, não precisará de luz artificial, não precisará do sol para nos iluminar, porque Jesus é a luz da Nova Jerusalém. Jesus é a luz da vida do cristão, do nascido de novo, do que o escolheu. Jesus será essa eterna luz, e é isso que João vê. Imagine, a palavra vai dizer também que as nações entrarão e sairão, haverá uma vida normal, porém uma vida pura, uma vida sem sofrimento. Imagine o quanto isso é glorioso, imagine o quanto isso é maravilhoso. E ali João continua a visão no capítulo 2, né? 22, perdão, onde vai dizer que ele viu anjos, e o anjo mostrou ali, né, várias coisas para João. O rio da água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão, verão seu rosto. Olha que coisa maravilhosa. E seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessário a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o sol, o Senhor Deus, brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. E por aí vai, né? Tem muita coisa aqui, eu não posso relatar tudo. Eu recomendo que você leia, que você medite nesses 2 capítulos finais de Apocalipse. Você vai aprender muito aqui, você vai entender o que vai acontecer, qual é o nosso futuro, o que nos aguarda, porque o que nos aguarda é simplesmente Cristo habitando no meio de nós, o próprio Deus habitando no meio de nós, se relacionando conosco, onde a gente vai vê-lo face a face, onde eu acho interessante que em 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer que agora a gente o vê em parte, mas que chegará o dia em que o veremos face a face e que tudo será revelado. E quão grande dia, quão maravilhoso e quão magnífico será esse dia. E o que é que eu quero dizer com isso? O que é que fica para nossa meditação de tudo isso? Que vale a pena sim servir a Deus, vale a pena sim viver Cristo. Porque hoje a gente já não serve mais por obrigação, mas a gente serve por amor. A gente serve não mais porque a gente é escravo ou servo. A gente serve hoje porque a gente é filho. E filho escolhe servir por amor. Filho senta no colo do pai. Filho come do prato do pai. Filho senta à mesa junto com o pai. Filho é amado pelo pai. Jesus vai dizer, né? Se não me engano, no Evangelho de João, capítulo 17, onde ele está ali dando as últimas instruções enquanto está vivo para os seus discípulos, e ele vai dizer que ele já não os chama mais de servos, mas os chama de amigos. E isso se estende a nós, que somos igreja do Senhor. Jesus não quer servos, Jesus quer amigo. Jesus não quer alguém que fique dentro do templo dia e noite só adorando, adorando. Claro que a gente tem que adorar, não me entenda mal. Nós fomos feitos para adorar, mas fomos feitos para mais que isso. Fomos feitos para adorar, mas também para sermos imitadores de Cristo. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos a imitá-lo, a fazer o que via ele fazer. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos a ser como ele era. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer
que em Cristo Jesus todas as promessas já tem um sim em alto e bom som. Então toda a promessa já foi cumprida. João viu essa promessa. Não é que vai acontecer, no mundo espiritual já é, tudo já foi consumado. Esse próprio capítulo de Apocalipse 21 vai dizer, está terminado. Jesus na cruz, ele disse, está consumado. Todas as coisas já foram consumadas. E em João também, no Evangelho de João, vai dizer que assim como Jesus é, nós somos nesta vida. Então, o intuito de Cristo, o desejo de Jesus, não é você simplesmente ficar preso em quatro paredes, mas você aprender lá dentro, você se encher da palavra e praticá-la. Não adianta você ser cheio se você não praticá-la. Então o que Jesus quer é que sejamos assim como Ele é, que possamos operar os mesmos milagres, que possamos fazer as mesmas maravilhas. E Ele ainda disse mais, que obras maiores nós faremos. Então que venhamos fazer essa obra maior e que venhamos estar preparados, como está escrito aqui, que a nova Jerusalém descerá do céu adornada, lindamente preparada, lindamente vestida como uma noiva para o seu noivo. E sabemos que nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo como igreja e que precisamos estar sim, não indolente, não no sono da indolência, mas praticando as mesmas obras de Cristo até a sua volta, para que um dia nós possamos reinar com Ele na Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe a todos.